vamos ter na nossa aula um videozinho de retomada de tudo aquilo que a gente já conversou sobre o nosso conteúdo. E assistam ele até o final, associem o que a gente já conversou até aí. Eu encontro vocês nas aulas de revisão por aí. Um beijo, fiquem com Deus, uma boa avaliação. Salve família forrozeira, tudo bem com vocês? Eu sou o Danilo Ritt e hoje eu vou te contar um pouco da história do forró. Um vídeo super importante da gente saber da onde veio a nossa cultura, da onde veio a dança que a gente dança, as músicas que a gente ouve. Quero começar dizendo pra vocês o que significa a palavra forró. Porque nós temos aí duas teorias. A primeira delas é que lá no final do século XIX, mais ou menos no ano de 1850, 1870, engenheiros britânicos vieram para o Brasil, lá para Pernambuco, construir uma ferrovia. E nessa ferrovia eles faziam algumas festas durante essa construção, festas entre eles, os operários, e eles chamavam essa festa de forró. E aí as pessoas que viviam ali no Nordeste começaram a conhecer essa festa muito animada e de forró foi virando forró. Essa é uma das primeiras teorias que nós temos. Mas particularmente eu não acredito muito nessa teoria. A mais sustentada, aceita pelos filósofos, estudiosos do nosso Brasil, da nossa cultura, é a teoria de que a palavra forró, ela originou-se da palavra forró-bodó, que significa algazarra, confusão, bater o pé. Essa palavra, ela foi utilizada pela primeira vez lá em 1912, originando uma peça de teatro chamada Forró na Roça. Coincidentemente, em 1912, nascia Luiz Gonzaga. Mas antes de Luiz Gonzaga, já tinha forró. Seu pai, Januário dos Oito Baixos, já fazia forró e muito provavelmente o pai do pai de Januário também já fazia. O que nos leva a acreditar que o forró nasceu realmente ali em 1850 em diante. Então, nós temos uma história de forró aí já de quase 170 anos. Só que o forró que nós tínhamos antigamente não é nada parecido com o que é hoje. Na verdade, ele começou ali no arrastapé. E o arrastapé, antigamente, ele era tocado apenas com sanfona. Então, os sanfoneiros vinham, faziam toda aquela tocada, mas sem os instrumentos que nós conhecemos hoje aí, que acompanhavam como percussão e tal. Era basicamente só a sanfona e o forró comia solto naquela época. O forró, antigamente, eles diziam que tinham que molhar o chão, que era de barro, para a poeira não subir. Nós temos também uma época que o forró era chamado de forró risca-faca. O que é o forró risca-faca? Que hoje é popularmente conhecido em alguns lugares aí, mas nada mais é do que as pessoas que moravam ali no Nordeste colocavam um facão na cintura, que era o instrumento de trabalho que eles tinham, e com aquele instrumento de trabalho eles iam pro forró, ia para qualquer lugar, e aí eles dançavam com as pessoas com aquela faca aqui na cintura, e por isso que dizia que o forró era risca-faca, que a faca às vezes riscava o chão quando eles dançavam. 1912 a 1920, nós tivemos a descoberta do chachado. É a dança de Lampião, a dança que os cangaceiros dançavam naquela época para se livrar do caos, das mágoas que eles tinham, pelas florestas que eles andavam, pelos bandos que eles viviam, fazendo o trabalho deles. Trabalho? Não posso chamar de trabalho. Os cangaceiros não faziam trabalho, eles faziam assaltos. Pra trabalhar um pouquinho, tá tudo bem. E aí, eles inventaram essa dança que tinha música e eles colocaram os passinhos dele. O chachado, ele é dançado a um, não é dançado a dois como nós conhecemos. Mas depois disso, na época de 1940 a 1950, Luiz Gonzaga estourou no Brasil e ele foi um dos maiores precursores do nosso ritmo do forró. Ele foi o cara que organizou o que nós temos como trio de forró. O trio, ele combinou o triângulo e a zabumba junto com a sanfona e com a voz, e temos hoje
esse trio que você vê aí. Uma curiosidade sobre o trio. Qual que seria a disposição correta para o zabumbeiro ficar de um lado, para o triângulo ficar de outro? Luiz Gonzaga explica que o zabumba deveria ficar do lado esquerdo do Luiz Gonzaga, ou do mestre, ou do sanfoneiro que estivesse no meio, para auxiliar os graves da sanfona. Do lado direito temos o triângulo para auxiliar os agudos da sanfona aqui. E assim, Luiz Gonzaga, nos anos de 1950, ele foi um dos maiores fenômenos pop do Brasil. Sim, fenômeno pop. Ainda nos anos 50 nós temos a descoberta do shot aqui no Brasil. Deve ter sido um pouco antes, mas a origem do shot é de origem alemã, uma dança alemã, uma música alemã, que veio para o Brasil e nós adaptamos a nossa forma. Dizem que escreve-se shotzi, que fala sobre músicas românticas. Em 1960 foi a vez de muitos artistas do nosso forró também brilharem ali junto com o mestre Luiz Gonzaga. Então Elba Ramalho, Genival Lacerda, o Jackson do Pandeiro. Em 1970 nós temos Dominguinhos. E depois, nessa mesma época, temos o que chamamos de forró de duplo sentido. Em 1970 também começaram a incluir instrumentos eletrônicos no forró. O que seriam esses instrumentos eletrônicos? Baixo, bateria, guitarra, entre outros, para dar um som talvez mais encorpado. Em 1980, o forró já não estava mais tão em alta quanto estava lá em 1950 e 60, mas começaram a surgir as primeiras casas de forró ali, específicas do nosso ritmo. Em 1990, começaram a surgir as primeiras bandas de forró, o que nós chamamos de eletrônico, que começaram lá no Nordeste, falando de coisas mais jovens do nosso forró. É importante dizer que Luiz Gonzaga, o rei do Baião, tinha uma temática sobre a seca do sertão, sobre questões existenciais daquela época. Existe um termo, existe um momento chamado forró pé de serra. O que é o forró pé de serra que nós conhecemos hoje, que nós tanto falamos? Nada mais é do que o forró que era feito lá na Serra do Araripe, lá em Pernambuco, onde eles faziam forró no pé da serra. E é por isso que chama-se forró pé de serra. Depois, em 90, lá tivemos algumas bandas precursoras ali mesmo, Pernambuco, Paraíba, que começaram a fazer o tal do forró eletrônico, e bandas como Limão com Mel, Cavalo de Pau, Cintura de Mola, que também foram muito importantes para o movimento e crescimento do forró até hoje. Já no final dos anos 90, nós temos o surgimento de um novo marco do forró, que é o forró universitário. Por que forró universitário? Porque aqui no Sudeste começou a expandir-se o forró nas universidades Brasil afora. Os universitários faziam os forrós, as festas, e ali começaram a surgir bandas como Fala Mansa, Arrastapé, Bicho de Pé, Peixe Elétrico, entre outros, que foi um movimento que ganhou muita força. O forró universitário, ele é originado de passos de dança como rock, samba de gafieira, entre outros ritmos, juntando principalmente a questão dos giros no forró. Depois dos anos 2000 até 2018, nós temos uma ascensão do forró, tanto fora do Brasil, né? Muitas pessoas começaram a ir fazer forró fora do Brasil, dar aulas, e foi um movimento expansionista muito importante e includente da nossa cultura. Hoje nós temos forró em vários lugares, não só no Brasil, mas também como no mundo. Está cada vez mais na mídia, em novelas, redes sociais, e nós somos os principais responsáveis por fazer essa divulgação acontecer. Então hoje você compartilhando um conteúdo, você curtindo, você postando um vídeo de dança, um vídeo de música, um vídeo falando sobre a nossa cultura, já ajuda demais. Atinge pessoas que talvez não conheçam, para conhecer esse mundo, esse ritmo que é tão maravilhoso, que é alegre, que é feliz, que dança, que fala sobre coisas bacanas e que tá aí a todo momento tentando se reinventar. Esse foi o vídeo de hoje, um pouquinho da história do forró. Se você tem alguma coisa a comentar, alguma coisa a acrescentar, fala pra mim aqui nos comentários, compartilha com a sua galera, que eu vou ficar muito feliz de que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possíveis. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal e ajuda a gente a chegar aí, bater cada vez mais inscritos, tá bom?
Um grande salve, forrozeiro. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até o próximo vídeo. #VaiForró.